E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edivan e na aula de hoje iremos falar sobre a aplicação das derivadas. Nas aulas anteriores a gente viu algumas técnicas de derivação, entendemos o conceito de derivada como sendo uma taxa de variação e hoje iremos pegar esses conceitos aprendidos e solucionar problemas do dia a dia, problemas reais, aplicando a nossa derivada. Então, vamos para a aula. Então, galera, nós já sabemos que a derivada pode ser expressa como uma taxa de variação. Eu tenho aqui dois exemplos de taxa de variação, a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. A taxa de variação média, por exemplo, a variação ΔX, ΔY em relação a ΔX, ela me dá uma taxa de variação média, ou seja, no intervalo. Essa seria mais ou menos aquela variação que nós encontramos da velocidade, por exemplo. A velocidade é a variação do espaço em relação à variação do tempo, certo? E essa taxa de variação instantânea é a nossa derivada propriamente dita. Quando é que isso acontece? Quando esse meu ΔX aqui, ele tende para zero. Então, iremos utilizar basicamente esses dois conceitos para solucionar alguns problemas envolvendo a derivada. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Um reservatório está sendo esvaziado para limpeza, né? A quantidade de água no reservatório em litros, T horas após o escoamento ter começado, é dado por... Aí tem aqui uma fórmula, é um reservatório, ele está sendo limpo, ou seja, está sendo esvaziado para a limpeza. E existe uma fórmula que determina esse escoamento, certo? Que é a função aqui, 50, que multiplica 80 menos t, tudo isso ao quadrado, certo? Então, vamos ver o que é para determinar aqui. A nossa primeira pergunta diz assim, ó, a taxa de variação média do volume de água do reservatório durante as 10 primeiras horas. Então, observa que taxa de variação média, eu vou utilizar essa fórmula, ou seja, eu não vou utilizar, a princípio, derivada. Por enquanto, eu utilizo essa fórmula para encontrar a variação média, porque foi me dado um intervalo de tempo. Por que que não é derivada? Porque foi me dado um intervalo ΔX de tempo, certo? No caso, se fosse derivada, esse ΔX tenderia para zero. Então, vamos entender a diferença quando eu utilizar a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. Então, o que a letra A quer é a variação do volume, ΔV, em relação a ΔT, certo? Nas 10 primeiras horas. O que você vai pegar? Você vai pegar a sua função, que vai ficar o quê? 50, que multiplica 80 menos 10, tudo isso ao quadrado, menos a mesma função, 50, que multiplica 80 menos 0 ao quadrado. Ou seja, é como se eu pegasse aqui, ó, f de x mais o acréscimo ΔX menos a f de x, certo? E foi o acréscimo, no caso aqui, o meu tempo é 10, o meu primeiro tempo, certo? E a minha f de x aqui, como se fosse o final menos o inicial, que é o zero, por isso que eu utilizei zero aqui. E tudo isso vai ser dividido pelo meu ΔX, ou seja, o meu acréscimo que foi de 10, porque foi de 0 até 10. E você desenvolvendo essa conta, certo? Você desenvolvendo essa conta, você vai ter que a variação do volume em relação ao tempo vai ser de menos 7.500 litros por hora. Certo? Essa é a resposta da letra A. A letra A está perguntando a taxa de variação, a taxa média de variação da água, certo? Nas 10 primeiras horas. Resolvendo toda essa conta, eu encontro
que é essa taxa de variação, certo? O resultado é negativo porque trata-se de um escoamento de água, beleza? A nossa letra B está perguntando a taxa de variação do volume de água no reservatório após 8 horas de escoamento, certo? A taxa de variação após 8 horas. Ou seja, passado 8 horas, qual é a taxa de variação de escoamento dessa água? Observa que essa pergunta ela é diferente da letra A, certo? A letra A está procurando uma taxa de variação média. Aqui está procurando uma taxa de variação instantânea. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma derivada. Eu tenho que pegar a minha função V igual a 50, que multiplica 80 menos T, tudo isso ao quadrado. E eu tenho agora que encontrar a derivada dessa função, que é dV em relação a dt. E a derivada dessa função, você repete o 50, o 2 desce multiplicando, vou multiplicar aqui 2, multiplica a própria função, 80 menos t, e tudo isso multiplica pela derivada da função. A derivada de 80 menos t é menos 1. Vocês já sabem pelas regras de derivação. Então, a derivada da função em relação ao tempo, dv dt, organizando essa função, você vai ter menos 100, que multiplica 80 menos t. Certo? Então, agora eu vou substituir pelo valor que foi pedido, ó, a taxa de variação da água no reservatório após 8 horas de escoamento. Certo? Então, você vai pegar a sua função, dv dt, e agora substituir pelo valor 8. Né? Eu vou colocar aqui V' de volume, V' de 8. Você vai substituir o 8 nessa função, menos 100, que multiplica 80 menos 8. Certo? Então, essa variação após 8 horas vai dar menos 720. Menos 720 litros por hora. Essa é a nossa variação após 8 horas de escoamento. Tranquilo? Vamos agora para a nossa letra C. A letra C diz a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento. Observa que nesse caso, ele quer uma quantidade de água nas 5 primeiras horas. Nas 5 primeiras horas. Então, você vai fazer... você não vai utilizar a função derivada porque ele quer a função propriamente dita, a quantidade real de água. Certo? A quantidade real de água. Então, nessa letra C, o que você vai fazer? Você vai pegar V de 0, ou seja, a quantidade inicial de água, menos V de 5. E esse é o resultado. V de 0 menos V de 5, fazendo a substituição nessa função aqui. Tranquilo? Então, aqui vai ficar 50, que multiplica 80 menos 0, menos 50, que multiplica 80 menos 5. Então, eu posso constatar que V de 0 menos V de 5, fazendo essas contas, você vai encontrar 38.550 litros. Certo? A pergunta novamente. A quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas. Certo? De 0 a 5 horas saíram quantos litros? 38.750 litros. Certo? Faltou só o 7 aqui. 38.750 litros. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Diz o seguinte: achar a variação do volume V de um cubo em relação ao comprimento da sua diagonal.
Se a diagonal está se expandindo a uma taxa de 2 metros por segundo, qual a razão de variação do volume quando a diagonal mede 3 metros? Certo? Então, temos aqui um problema envolvendo o volume de um cubo e a questão que é a razão da variação do volume V, em relação à sua diagonal D. Certo? Então, a primeira coisa que iremos fazer é lembrar, por exemplo, que a diagonal de um cubo, a diagonal ela pode ser escrita como sendo L raiz de 3, certo? L raiz de 3. Eu quero a variação do volume em relação a essa diagonal, então eu vou expressar o lado em função da diagonal. E eu posso fazer isso sim. Eu isolo L. L vai ser D dividido pela raiz de 3. Certo? Eu posso ainda lembrar que o volume de um cubo é o seu lado, né, ao cubo. Então, substituindo o seu lado por D sobre a raiz de 3, eu vou obter que o volume é D ao cubo sobre a raiz de 3 ao cubo vai ficar 3 raiz de 3. Tranquilo? Então, eu tenho agora duas informações. Eu já tenho aqui o lado e eu tenho o volume em função da diagonal. Agora, eu posso encontrar a derivada do volume em relação à diagonal. Dzão. Tranquilo? A derivada do volume em relação à diagonal, ou seja, a derivada desta função aqui. Observe a derivada dessa função. Eu vou trazer o 3 multiplicando, vai ficar 3D, era 3, vai ficar 2, 3D ao quadrado, sobre 3 raiz de 3. Fazendo as devidas simplificações, aqui ó, o 3, eu vou encontrar D ao quadrado sobre a raiz de 3. Certo? Esse é a nossa primeira derivada, a derivada do volume em relação à diagonal. Só que eu tenho mais informações, ou seja, aqui já dá para eu perceber, que trata aqui de uma função composta, porque eu quero a variação do volume em relação ao comprimento da diagonal, certo? Só que a diagonal está se expandindo em relação ao tempo. Ó. Se a diagonal está se expandindo a 2 metros por segundo, tá aqui, ó, o tempo também está envolvido aqui em questão. Qual a razão de variação desse volume quando a diagonal mede 3 metros? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da derivada composta. Ó. A derivada do volume em relação ao tempo, certo? Vou botar aqui dt, é igual ao que? A derivada do volume em relação à diagonal vezes a derivada da diagonal em relação à derivada ao tempo, certo? O que eu tenho agora? Eu quero fazer a derivada do volume em relação ao tempo. Derivada do volume em relação ao tempo, eu tenho que envolver também a derivada da diagonal em relação ao tempo. Então, dv dt é igual a dv dd, dzão, né? Vezes dzão sobre dt. Beleza? Agora é só você substituir os valores que vocês já tenham. Quem é? Vou fazer a repetição aqui. dv dt será igual a derivada do volume em relação à diagonal, que nós encontramos aqui, ó. Vai ficar d ao quadrado sobre a raiz de 3, multiplicado pela derivada da diagonal em relação ao tempo, ó,
é esse valor que foi dado aqui, ó, que está dizendo que está se expandindo a uma taxa de 2 metros por segundo. Então, a derivada do volume em relação, ou seja, a derivada da diagonal em relação ao tempo é de 2 metros por segundo. Você vai substituir aqui, ó, 2. Aí vamos organizar a nossa conta. Vai ficar o seguinte. Fazendo a repetição aqui de novo. Derivada do volume em relação ao tempo é a derivada do volume em relação à diagonal, multiplicado pela derivada, a derivada da diagonal em relação ao tempo, que é de 2 metros por segundo a taxa de expansão. Então vai ficar dv dt é igual a 2d ao quadrado sobre a raiz de 3. E agora, para finalizar a nossa conta, é só você fazer a substituição, que ele quer a variação desse volume quando a diagonal medir 3 metros. Então, vamos fazer aqui V' de 3, que vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado sobre a raiz de 3. Fazendo essas contas, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18, sobre a raiz de 3. Podemos fazer uma racionalização aqui, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Vai ficar 18 raiz de 3 sobre 3. Dividindo 18 por 3, vai ficar 6. Então, V' de 3 será 6 raiz de 3 metros cúbicos por segundo. Essa é a resposta final do nosso problema. Então, você deve resolver mais exercícios para você ficar por dentro aí de todas as aplicações da derivada. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.